Apesar dos primeiros habitantes de Angra serem Gonçalo de Linhares, ou Ximenes, e Dona Violante de Tencourt, sua mulher, a verdade é que quando João Vaz Corte Real toma posse da sua capitania, transforma a capital dela, Angra, universal escala do Mar Ponente, celebrada em todo o mundo. É a confluência das frotas que vêm da nossa Índia e das Índias Ocidentais, das Índias de Espanha. Quando João Vaz Corte Real começa a transformá-la na grande cidade em que ela se tornou, devido ao seu porto seguro, seguríssimo, abarcando imensos navios que aqui eram reparados, que aqui eram mantidos, depois dessa imensa viagem aos extremos Ocidente e Oriente conhecidos. Corte Real não é uma pessoa passiva, é um indivíduo que quer expandir a sua capitania, transformá-la numa coisa rendosa. Ele tem, mercê da carta de doação que lhe é feita pela infanta, ele tem os mesmos poderes dos capitães da Madeira. Teixeira, Gonçalves Arco, Estrela. E esses poderes, além de fazer justiça, etc., têm poderes económicos, porque ele tem rendimentos da sua capitania, ele tem o monopólio dos moinhos, ele tem o monopólio da venda pública do pão, etc. Tem a redízima dos rendimentos do donatário propriamente dito, de que ele é capitão, e evidentemente quanto mais labor, quanto mais atividade económica existir na sua capitania, mais rico ele se torna. Mas ele vai lançar uma autêntica guerra que chega a vias de facto com os companheiros de Jacomo Bruxo, de maneira a expoliá-los. Chega a expoliá-los à força, chega a prender um deles. Dos bens que o Diogo teve como ouvidor e lugar-tenente do capitão Jacomo Bruxo tinha concedido. Tudo isto para que Angra se transforme naquilo que era a cabeça do bispado, a cidade mais importante legalmente de todo o arquipélago. E é curioso porque o João Vaz Corte Real não é uma pessoa qualquer, mesmo a nível da história mundial. Ele é o homem que descobre toda aquela imensidão de terras do Canadá, que hoje são o Canadá, nome provavelmente de origem portuguesa. As terras de João Vaz Corte Real aparecem nos mapas da época, perto, enfim, da Terra Nova do Bacalhau, que era já nessa altura já conhecida e celebrada. E parece que ele era a única pessoa capaz de navegar daqui, da Terceira, ir até essas longínquas paragens do Novo Mundo e regressar, porque não era fácil, não havia motores, não havia nada, portanto era o vento e as marés que conduziam e traziam os marinheiros. Depois, a fama é que o João Vaz Corte Real era a única pessoa no mundo capaz de fazer esta viagem de ida e volta sem perigo. Aliás, os filhos tentaram e foram castigados, desapareceram nessa aventura. Ele não, ele conseguiu, e daí o imenso prestígio que ele tinha em todo o país. Aliás, a própria família do João Vaz Corte Real era uma família já em Portugal muito prestigiada. Este nome Corte Real, segundo a lenda e a tradição, viria de que o rei só se sentia que a sua corte era real quando os parentes, os antepassados de João Vaz, designadamente o primeiro que veio para Portugal, porque eles eram de origem estrangeira, estava na sua corte. Só quando essa gente estava na sua corte é que a corte se transformava em corte real.
Esta estátua é da autoria de mestre Cantamaia. É um trabalho lindíssimo, como são todos os do grande escultor micalense, e consegue traduzir a força de um homem que navegou sem medo para os mares do norte, da América do Norte, perigosíssimos, com os gelos e com as correntes e ventos desencontrados e mal estudados, e que era o único, como já disse, o único no mundo capaz de ir e vir à Terra Nova com marés e ventos sem perturbação. Este trabalho, infelizmente, ainda não foi aproveitado para uma praça da sua cidade de Angra, porque, no fundo, ele é que deu os primeiros ou os segundos passos para que a cidade de Angra se transformasse naquilo que ela é hoje. E Cantamaia conseguiu, na expressão sonhadora e ao mesmo tempo voluntariosa, porque ele era extremamente voluntarioso, do navegador e do capitão, transmitir-lhe uma força que não é fácil. Todavia, é uma pena que esta estátua ainda esteja recolhida no convento de São Francisco de Angra e não ultrapasse as suas portas e seja vista e apreciada pelos angrenses. Grande parte deles existem hoje por força da vontade deste homem. Nesta famosa igreja do convento de São Francisco de Angra foi sepultado em 1496 o grande navegador e capitão donatário da cidade de Angra, João Vaz da Costa Corte Real. A igreja primitiva não é esta. Deve ter havido aqui várias igrejas, porque já quando Afonso Baldaia, mais sua mulher, ofereceram o terreno para que os franciscanos melhorassem o seu convento, a sua igreja, Afonso Baldaia era o lugar-tenente do capitão Álvaro Martins Homem, que, como sabemos, começou a sua capitania aqui pensando que ia ficar com a capitania de Angra, mas acabou por isso não suceder. Então, João Vaz Corte Real vive até 1496 e aqui está sepultado neste lugar, não sabemos onde, infelizmente, por ele e sua mulher, Dona Maria de Abarca. Terminou, portanto, aqui um turbulento mandato, com demandas, com suspeições, porque não havia em Angra quem fizesse justiça contra João Vaz. Ele era tão poderoso que não se conseguia, só realmente passando para a capitania de Álvaro Martins Homem é que podiam fugir da jurisdição do João Vaz. Eles estão aqui sepultados, mas é muito difícil falar nesta igreja, porque as recordações históricas são muitas, são tantas, que atropelam quem queira fazer o relato desses acontecimentos, mesmo que seja um acontecimento como antigamente as pessoas sepultavam-se dentro das igrejas, o liberalismo é que acabou com isso. E dentro das igrejas havia uns mais nobres do que outros, e no altar-mor só se sepultavam ou as grandes autoridades religiosas ou as grandes autoridades civis e militares. E aqui era a maior autoridade da capitania de Angra, foram sepultados. Mas quando se aumentou a igreja matriz de Ponta Delgada, por exemplo, os Betancourts, que era uma das famílias mais importantes da cidade,
estavam sepultados na primitiva ermidinha de São Sebastião e depois, quando se fez matriz, os seus ossos foram solenemente transferidos para o altar-mor da nova igreja. Eu suponho que aqui terá acontecido a mesma coisa. Era tão importante a figura de João Vasco Corte Real que é natural que os ossos dele tivessem sido postos a recato no altar-mor da nova igreja e, portanto, ele estará, os seus restos mortais estarão por aqui. Mas eu dizia que a história, e então em Angra, na Ilha Terceira, atropela, os acontecimentos históricos atropelam-se. É nesta igreja, neste convento, que está sepultado o irmão mais velho de Vasco da Gama, Paulo da Gama. Porque quando ele veio da Índia, da descoberta do caminho marítimo para a Índia, o Paulo adoeceu gravemente. Ele saiu da costa da África até Cabo Verde. Em Cabo Verde conseguiu um barco muito rápido e veio com ele para Angra na esperança de encontrar aqui algum médico que o salvasse. Diz o cronista que ele durou aqui um dia, que faleceu e que está aqui sepultado. Nós não sabemos, infelizmente, onde. A história do mundo passou por aqui e nós, um pouco desleixados, os séculos fazem-nos desleixados, acabamos por ignorar. Ele está nesta igreja, agora onde nós não sabemos, mas Paulo da Gama, irmão maior de Vasco da Gama, que já não foi o capitão da Armada para a Índia porque ele era doente já, supõe-se que de tuberculose, hoje pelos sintomas que os historiadores narram da moléstia dele, pensa-se que ele teria tuberculose. Há quem diga, todavia, que ele já chegou morto aqui. É uma história engraçada. Paulo da Gama, em vez daquela cena romântica que nós imaginamos, o Vasco da Gama com o seu irmão doente, atravessando a Porta do Mar, em Angra, subindo a Rua Direita e vindo aqui ao Convento de São Francisco, tentar que os médicos da Ordem o curassem. Infelizmente parece que Paulo da Gama já vinha morto. E ele, como amava muito aquele irmão, e no meio daquela alegria tão grande da descoberta do caminho marítimo para a Índia, tinha aquela tristeza do irmão ter falecido e não o quis atirar ao mar, porque os mortos a bordo tinham que ser postos ao mar. E ele provavelmente quis guardar e sepultar o irmão em terreno sagrado da igreja dos franciscanos, que ao fim e ao cabo eram, na altura, os mais importantes religiosos não ordinários que havia na ilha. É pena que a Porta do Mar de Angra, que devia ser lindíssima, porque quando se fizeram escavações no Largo da Alfândega, ela esteve à mostra restos dos umbrais. Por ali podia-se ter feito uma reconstituição monumental, hipótese ainda, porque parece que estão preservados, ou então outra solução que os arquitetos achem, mas que os historiadores apontem, porque Angra, aquela porta é simbólica. Por ali entrou a história do mundo. Não há escola nenhuma em qualquer país do mundo que não estude a viagem do caminho marítimo para a Índia feita por Vasco da Gama. E ele passou por aqui, no regresso, já na sua glória máxima. E entrou por aquela Porta do Mar, subiu a Rua Direita, esteve na Praça Velha, subiu aqui ao convento. Essa entrada do grande almirante da Índia devia ser assim, marcada na antiga capital, na capital histórica dos Açores, com mais solenidade que aquela que hoje vemos. Este Álvaro Martins Homem, que tinha vindo com o João Vasco Corte Real da descoberta das terras da Terra Nova do Bacalhau, que ficou conhecido como as terras de Corte Real, Lavrador, etc. Terra Nova, que era um continente novo, uma terra que não se conhecia a existência dela. Quando aqui chega, parece que os primeiros contactos que teve foi com o capitão Jacques de Bruges.
e eles desentenderam-se. Eles entenderam-se sobre, penso que sobre a Serra de Santiago. Fica ali junto dos terrenos de Ramo Grande, que era, enfim, a terra mais produtiva da ilha, que tinha sido escolhida por Jacques de Bruges para a produção de pastel em quantidades industriais, para a exportação. E é do desentendimento destes dois grandes navegadores que vai dar-se a desgraça de Jacques de Bruges, porque ele vai a Portugal, ao Reino, para decidir, para conseguir junto do rei a decisão de que a capitania da Ilha Terceira ou era toda dele, ou pelo menos a parte que correspondia às terras que ele já ocupava, e Álvaro Martins Homem, que era um indivíduo muito possessivo, autoritário também, acabou por provocar essa ira do capitão, e como o capitão Jacques de Bruges era estrangeiro, sentia-se talvez com menos autoridade moral e teve que ir junto ao rei apelar para que lhe fosse feita justiça. Mas infelizmente o capitão desaparece. Já vimos que pelas intrigas, talvez de Diogo Teve, ou talvez não, é o tal mistério que fica para resolver, e até há quem diga que foi um criado de um neto do Álvaro Martins Homem, suponho que também com o mesmo nome dele, que fez desaparecer a carta de doação da Ilha Terceira ao Jacques de Bruges, o original, e daí que depois a viúva de Jacques de Bruges, Sancha Ruiz, não tenha conseguido provar junto da infanta a legitimidade que tinha a capitania, e daí que os herdeiros de Jacques de Bruges que ficaram na ilha, ficaram aqui na ilha, alguns até com apelidos Ferro e enfim, da mais alta nobreza terceirense, mas expoliados dos bens que depois foram para as casas dos Coutos Reais e para as de Álvaro Martins Homem. E até toda a turbulência com que o Álvaro Homem agiu, diz o cronista que uma maldição caiu sobre a sua casa, porque ele acabou por não ter descendentes masculinos e a casa saiu, a capitania saiu da casa de Martins Homem e foi então distribuída por outras famílias. Gostava de terminar esta série de 4 programas sobre o descobrimento e o povoamento da Ilha Terceira do Jesus Cristo com uma curiosidade histórica. Este brasão de armas reais tem uma curiosidade muito interessante para a qual chamou a atenção o meu querido amigo e colega Dr. Álvaro Monjardim, que é um brasão de transição entre a independência do Brasil e enfim, o regresso da família real para Portugal, porque tem a esfera armilar, tem a cruz imperial do Brasil, tem a cruz de Cristo, e este brasão parece que só durante 7 anos é que foi o símbolo da pátria. Enfim, era o reino de Portugal e o Império do Brasil, e enfim, cresceu aqui, quer dizer, sobreviveu nesta igreja. Não sei se em mais alguma parte existe um brasão com este simbolismo, porque realmente não é fácil para já de fazer. Deve ter dado um trabalho muito grande, e por um período de tempo tão curto, depois a independência do Brasil acabou por tirar-lhe o significado, e seguisse a isso depois aqueles episódios da Guerra Civil.
princesa, a infanta Dona Isabel, irmã do infante Dom Henrique, senhor destas ilhas, era duquesa de Borgonha, na Flandres. Daí que, a partir de uma certa altura, a Borgonha entrou em convulsões, em guerras, e havia gente que tinha que sair de lá, devido à guerra. Nestas coisas de guerras há sempre condenações à morte, há sempre prisões, há sempre... A guerra é o tal monstro que o Padre António Vieira falava. Bom, e um entendimento entre os irmãos, Dom Henrique e Dona Isabel. Estas ilhas estavam já descobertas, mas por povoar, e portanto não davam rendimento nenhum ao Dom Henrique, e menos ainda à coroa. E portanto o entendimento entre eles, como eram católicos, arranjar alguém que viesse povoar aqui. Parece que um frade franciscano teria ido tratar de alguns assuntos da corte de Lisboa à Flandres, à corte de Dona Isabel, os duques de Borgonha. E então havia lá um fidalgo que frequentava a corte dos duques de Borgonha, que era Jobs van Hürter. Este jovem, os irmãos eram ricos, mas ele acho que gastava mais do que podia. E então ouvi falar na presença do tal frade, que vinha falar com a duquesa, com a infanta duquesa, e apercebeu-se que havia estas ilhas para povoar. E o tal frade, enfim, era uma pessoa imaginativa, penso eu, e falou que havia aqui, nestas ilhas, prata e estanho. Claro, isso aguçou o interesse do jovem fidalgo e ele veio para Lisboa pedir, nessa altura já o infante Dom Henrique teria provavelmente falecido, quem estava era a infanta Dona Beatriz, a tal que falámos na terceira, como tutora do filho, do Dom Diogo, e então ele tanto insistiu com a infanta, com a duquesa, que ela, com a Dona Beatriz, ou Dona Brites, que ela acabou por ceder, dar esta ilha para povoar e a capitania dela ao Jobs van Hürter, que ficou conhecida na nossa língua como Jobs ou Jos Dutra. Dutra, enfim, há a família Dutra portuguesa aqui do Faial principalmente e do Pico, descendem desse capitão, ou pelo menos do irmão dele. Bom, a verdade é que eles vêm por aí fora, ele, enfim, conseguiu trazer consigo 15 companheiros, conhecem-se os nomes de alguns deles e até algumas aventuras, e parece que desembarcaram aqui na praia hoje conhecida por Praia do Almoxarife. Eu já vou dizer porquê. O Frutuoso não fala no sítio onde eles desembarcaram, não sei. O Frutuoso era jesuíta, os franciscanos, havia 5 franciscanos que acompanharam o Jobs Dutra, e talvez essa rivalidade fizesse com que o Dr. Gaspar Frutuoso se esquecesse, entre aspas, do sítio onde desembarcaram os primeiros flamengos, os flamengos. Já veremos que a tradição reza aqui no Faial, ou já vimos que esse desembarque, segundo a tradição, se dá nos cedros de Vivos. Bom, mas aqui, a praia, eles desembarcam aqui, rezam aqui a primeira missa, desembarcam em frente à igreja, a Igreja Nossa Senhora da Graça, onde nós estamos neste preciso momento, não é? E Jobs Dutra, mais os seus 15 companheiros, vêm para aqui. Só que nem prata nem estanho. E principalmente esta zona aqui é uma zona que não tem muitas águas, e então
Parece que os flamengos gostam muito de verdura e saíram daqui para fora e foram para a Ribeira dos Flamengos. O desembarque, como disse, dá-se aqui. Isto é um porto que durante algum tempo recebia alguns barcos, não muitos, enfim, não é o melhor porto do Faial. E Jorge Dutra, quando saiu daqui para a Ribeira dos Flamengos, deixou aqui duas pessoas. Uma delas era o Pedro Gomes de Alvernaz, que ele deixou como almoxarife.